Olá, queridíssimas e queridíssimos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que está muito comum: morar sozinho. Muitas pessoas estão saindo da casa dos pais e procurando um lugar para viver. Ou seja, por causa do trabalho que fica mais perto, ou porque realmente acha que tá na hora de começar um novo caminho na vida, está na hora de adquirir mais responsabilidade como pessoa e está na hora da sua solitude. Mas aí, já calculou o gasto? Sim, porque viver sozinho tem seus desafios. E um desses desafios, se não for o principal, são os gastos que vocês vão ter. Como alguns sabem, que eu já falei em outro vídeo, eu moro sozinha. Faz 5 anos que eu vivo sozinha, tenho casa própria, tá? Eu sou aposentada, mas desde 2020, depois que o meu marido morreu, eu passei por um grande desafio. Afinal de contas, foram 25 anos convivendo com uma pessoa. Então já sabe que a gente não vai acostumar de um dia para o outro, né? Mesmo assim, hoje eu posso te dizer que já estou acostumada, já sei lidar com os desafios da vida, já estou preparada para algumas coisas que possam ocorrer. Porque a responsabilidade agora é minha. A responsabilidade de pagar as contas, a responsabilidade de administrar uma casa, agora é minha. Desde quando nós vivemos em um país com o salário que nós recebemos, que as coisas não têm custo. Para falar a verdade para vocês, tem meses que eu termino um mês comprando no cartão de crédito porque o dinheiro já acabou. Todo mundo sabe que um salário mínimo, né, não é esse dinheiro todo para uma pessoa só, se quiser viver bem e ter o que quer ter. Um salário mínimo, a gente vai se esforçando, vai organizando algumas coisas que precise, diminuindo algumas coisas para poder ter esse dinheiro até o final do mês. Se você não souber, se você está indo morar sozinha achando que você vai receber um salário mínimo, pagar aluguel, fazer compras, pagar contas fixas, que é água, luz, e ainda vai sobrar, sinto muito em te dizer, você está enganado. Eu, particularmente, tenho outro trabalho por fora, ou seja, de vendas. Eu faço algumas vendas de cosméticos e aí é que me ajuda, às vezes, a pagar um cartão de crédito que eu tenha comprado num valor mais acima do que eu deveria. E aí, essas coisas que eu faço por fora, essas vendas que eu faço por fora, é que me ajuda a economia dentro de casa. Porque só um pouquinho mais de um salário não dá para você viver bem, dizer, eu vivo sossegada. Não, isso não existe. Posso dizer que isso existe para quem ganha mais de 5 mil reais, aí sim. Quando a gente passa a morar sozinho, a gente vê que ele tem que fazer concessões. Você tem que fazer escolhas. Você não tem mais aquele direito que você tinha, talvez, quando morava na casa dos seus pais, de o dinheiro do seu salário ser gasto só com você. Você simplesmente pagava a água ou a luz ou a internet ou alguma coisa para ajudar seu pai e sua mãe, mas o restante era só você. Sinto muito dizer que morando sozinho você vai ter uma dificuldade aí, porque você vai ter que escolher o que é mais necessário para sua casa, para você naquele momento, do que comprar aquilo que você quer. Voltando ao assunto, eu trouxe algumas dicas interessantes que quero passar para você. Por favor, comentem, tá? O que vocês acham de morar sozinho? Se vocês têm esse desejo, se preparando para isso, tá? E deixa seu curtir. Faz uma diferença danada para mim, tá certo? Primeira dica. Para mim é uma dica ótima. Você preparar a sua cabeça antes da casa. Como assim, Dorilene? Preparar o seu mental. Porque você vai começar a ter uma responsabilidade que você não tinha. Não é isso? Você vai começar a pagar contas, você vai começar a comprar alimento, e aí você vai começar até a fazeres que você não tinha quando morava com seus pais, ou com amigos, não sei. Mas se você já está acostumada com isso, se você já viveu sozinha alguma vez, você vai tirar de letra. Mas quem nunca viveu sozinha vai ter umas certas dificuldades, a não ser que esteja preparada, que já venha fazendo pesquisas, e aí colocando em prática o que vem aprendido.
Aí eu digo que você não vai se surpreender com o quesito viver só. Sabemos que morar sozinha é liberdade, mas também é solidão. Por isso a dica que eu deixo para vocês é que não se isole. Às vezes a gente sente vontade realmente de ficar em casa sozinha, passar o dia todo apenas com o controle na mão, deitadinha no sofá, assistindo aquele filme que a gente gosta, e isso é libertador. Mas nosso cérebro tem a mania de fazer a gente acostumar com coisas que não é legal. Eu acredito que vocês saibam disso. Então, uma dica que eu deixo para vocês, que fiquem sozinhos na sua solitude, mas tirem um tempo para você sair, se divertir, conversar com amigos, espairecer. Porque viver só dentro de casa, eu falo isso por experiência própria. Então, hoje, eu peguei um hábito de sempre ter meu lado de lazer sozinha, minha solitude, mas ao mesmo tempo eu tiro um tempo para sair com as amigas, para conversar, para distrair, e eu percebo a diferença das duas. Eu fico mais alegre quando eu saio, quando eu vejo gente, quando eu converso. E isso me faz bem. No dia da sua folga, você tirar tempo para você, mas dividindo de forma saudável. A dica 2. Mesmo morando sozinho, você pode se perder no meio do caminho. Em que sentido? Na organização. O bom que tem a fazer é, se você folga 2 dias na semana, como sábado e domingo, ótimo. Um dia você tira para organizar as coisas dentro de casa e o outro dia você tira para cuidar de você. Se der para cuidar de tudo ao mesmo tempo, no mesmo dia, melhor ainda. Você já no outro dia vai fazer outras coisas que é necessário. Mas se não, priorize a organizar sua casa, deixar tudo em ordem. Isso só vai trazer estresse para você. Porque ao procurar algo, você vai estar ali tão nervoso, tão agoniada, que aí não vai saber onde colocou e aí só vai se estressar mais ainda. Organize um lugar para você guardar chaves, documentos, contas. Eu comprei vários classificadores. Não sei como é que vocês chamam no estado de vocês. Aqui na Bahia é classificador, aqueles de plásticos, né? Que tem aquele elástico que fecha. Pois é. Um eu coloco resultado de exames, né? O outro eu coloco contas, as contas de casa, de água, de luz, depois de pagas, né? E as outras eu vou colocando algumas coisas que eu tenho colocado dia a dia, que eu posso deixar ali durante a semana, depois que eu resolver e agilizar tudo, eu vou e jogo fora. Coloco dentro da gaveta, pronto. Quando eu preciso de alguma coisa, eu já vou lá, né? E pego. Aí facilitou muito a minha vida. Também as minhas documentações, como passaporte, como certidão de nascimento, casamento, de óbito, essas coisas assim. Então, são tudo organizado e eu sei onde é que está, então, com facilidade, eu acho. Falando sobre alimentação. Não é porque você está só que você vai deixar de se alimentar. Às vezes, nós ficamos com preguiça, a verdade é essa, porque eu também sinto. Daquela preguiça de a gente tirar nossa comida do congelador, depois esquentar. Daquela preguicinha. Aí o que é que a gente faz? Belisca uma coisa aqui, come uma fruta ali, pega uma coisinha aqui. Quando vê, a gente passa o dia, se tiver em casa, né? Passa o dia e a gente não se alimentou de comida, só de lanche. E quando a gente percebe, a nossa saúde começa a ficar frágil. Sabemos que para a gente ter uma boa saúde, a gente tem que ter um horário fixo de alimentação e ter alimentações saudáveis. Mas quando a gente mora sozinha, algumas coisas mudam, a gente sabe disso. Mas não deixe mudar isso não. Porque se muda essa rotina sua de uma boa alimentação, você vai acabar ficando doente. Às vezes a gente gosta de certo tipo de alimento. Então, por que não a gente anotar 5 tipos de prato que a gente gosta, que seja fácil de fazer? Coloca no congelador e todos os dias da semana a gente tira e coloca no micro-ondas. Isso vai facilitar muito e a gente vai se alimentar de acordo. Comer fora. Vamos evitar, ou seja, evite de você se alimentar quase todos os dias fora. É fácil, é maravilhoso. Você vai ali, de repente chegou a hora do almoço, tem um restaurante perto, você vai lá no restaurante, R$ 20 por almoço, você almoça hoje, amanhã
A mesma coisa quando você vê, você está naquele vício de almoçar fora e aí seu dinheiro, aquele dinheiro que era para você economizar, para comprar algo importante para você, já não está mais ali. E aí, quando chega no final do mês, você começa a sentir o defalque, por assim dizer, que você fez no orçamento. Isso não é legal. Então, não digo uma vez ou outra, se você for para um lugar longe e não teve tempo de voltar para almoçar em casa, aí sim, claro que você não vai levar marmita, né? Que você vai fazer uma boa refeição em um restaurante. Mas tirando isso, só por vontade própria, melhor evitar. A quarta dica que eu acho interessante: anote as suas dívidas fixas. Quais são as suas dívidas fixas? Ou seja, conta de água, de luz, o aluguel, a alimentação do mês, internet, Netflix se tiver, e outras coisas que vocês tenham, que vocês pagam e é fixo todo mês. Você anota essas dívidas, faz as contas, tá? E aí você vai ver quanto você vai pagar por mês. Às vezes a gente sabe que oscila, né? A conta de luz e água às vezes vem alta, às vezes vem baixa, mas você permanece naquele valor que você já fez. Se for alta, né? Se a conta for alta, né? O valor da conta da água da luz for alto, você permanece. Porque o que sobrar, você já sabe de onde sobrou. E o que sobrar do seu salário, você vai fazer uma reserva. Tira um pouquinho todos os meses e guarda. Esquece aqui esse dinheiro. E guarda, vai fazer uma reserva para momentos difíceis. Você poder comprar um medicamento que surgiu de última hora, você fazer algum pagamento, caso de última hora, que você não sabia, de repente apareceu, mas você tem uma reserva guardada. Isso é muito bom. Eu sempre faço isso e é o que quebra meu galho, por assim dizer. Ou seja, fazendo isso, você vai ter um controle melhor do seu orçamento. Eu não entendo muita coisa de orçamento, viu? Mas do jeito que eu fiz esse aí, funcionou e está funcionando. Às vezes eu sei que, como a gente recebe pouco, a gente tem que escolher o que é necessário para a gente, em vez do que aquilo que a gente quer, não é verdade? Mas eu, particularmente, às vezes, quando guardo um dinheirinho, que eu quero comprar algo, eu vou e compro à vista. Porque eu sei que aquele dinheiro estava ali guardado, não estava necessitando para outra coisa. Eu vou, compro à vista e depois eu reponho durante o mês. Eu vou repondo aquele dinheiro que eu usei. E tem o objeto que eu queria comprar à vista, que às vezes um liquidificador quebra, às vezes um ferro de passar queima. E aí você tem um dinheiro, se você não quiser usar seu cartão de crédito, você vai e compra à vista, já não deve nada a ninguém. Outra dica interessante é sobre cartão de crédito. Eu evito comprar e dividir de 5, 6, 7 vezes. No máximo que eu faço, se a compra for um pouco cara, acima do meu orçamento, é dividir de 3 vezes. Por que eu faço isso? Porque eu faço uma contagem, vejo quanto eu recebo, quanto dá para eu guardar e quanto eu vou ficar durante o mês gastando aquele dinheiro, no que for necessário. Então, quando vem a outra fatura, já vem uma fatura fixa do que eu gastei à vista, que eu compro à vista. Às vezes eu faço compra no cartão, então eu não divido comida. Eu compro à vista. E aí, se eu comprar outra coisa no cartão, digamos que eu boto R$ 50 acima, eu tenho que guardar esses R$ 50 a mais, porque não estava dentro do meu orçamento, para poder pagar o cartão. Porque se eu fizer isso várias vezes, vai chegar um mês que eu não vou ter condições de pagar o cartão e vou acabar perdendo meu nome, vai para o SPC e é o que eu não quero. Então, por isso que eu evito comprar coisas divididas de muitas vezes no cartão. A quinta dica é sobre segurança da casa. Como você vai morar sozinha, talvez você vá morar em uma rua que você não conhece, né? Uma rua que você não conhece muitas pessoas, né? Então, precisa de certa segurança. Como? Se certificar se você fechou janela, porta. Quando você for viajar, pedir para uma pessoa de confiança, para de vez em quando ir lá, observar, para que seus vizinhos vejam que você não está em casa, mas tem pessoas ali cuidando da sua casa. Isso é necessário, gente. E outra coisa que eu sempre digo, seja educados com os vizinhos. Seja educados, porque esses vizinhos vão ser eles que vão te ajudar. Deus o livre, né? Assim que falam. Se acontecer alguma coisa grave, porque são os que estão mais próximos de você. Eu sempre sou amável, eu sempre sou carinhosa com os vizinhos, dentro do limite. Respeito, é bom dia, boa tarde, boa noite. E tem vizinhos que eu nem sei o nome. Olha que eu moro aqui há muitos anos. Mas eu sempre trato com respeito. Porque eu sei que no momento que eu mais precisar, daqui que meus parentes cheguem para me dar um socorro, eles já estão do meu lado. Então, tudo isso a gente também tem que ver.
Cuidado também com as pessoas, amigos que você pensa que confia e colocar dentro da sua casa. Não esqueçam, vocês estão morando sozinhos. E não é todo mundo que se deve entrar na sua casa, a não ser que você conheça, tenha uma intimidade mais além, né? Para você colocar essa pessoa dentro de sua casa, para essa pessoa sair e entrar na hora que ela quiser. Esse é o cuidado que eu sempre tenho, né? E ter um contato de emergência também é muito importante. Porque a gente nunca sabe do que pode acontecer. Você tendo um contato de emergência com o nome, o telefone, com o seu endereço, tudo direitinho ali, se acontecer alguma coisa, a pessoa vai ver, vai saber, vai ligar para dar informações, né? Quando eu fiz o curso de recepção de saúde, a professora, ela foi muito enfática quando ela disse que nós, mesmo tendo convênio, precisamos sair com nossos dados, tá? Número de telefone, cartão do SUS, nome completo, porque isso vai facilitar o trabalho dos profissionais em nos identificar, em chamar alguém que nós conhecemos, que nós confiamos, né? E assim vai facilitar em tudo no nosso resgate. Então é melhor a gente prever, não custa nada. Eu tenho algumas bolsas, e todas as bolsas que eu tenho o cartãozinho com o nome, o telefone de pessoas próximas. Então vamos fazer isso. Não se esqueça que você está vivendo sozinho. E dentro de casa, deixe um número de telefone na geladeira, um lugar que a gente tem mais acesso, porque se acontecer alguma coisa, a gente está ali, pode pegar o celular de alguma forma e ligar para aquele número que na hora a gente não vai lembrar. Pode ter certeza. Então, o número que tiver ali, nosso cérebro já registrou, já sabe para que é, então a gente vai conseguir ligar. Viver só tem seu lado bom. É um desafio maravilhoso de crescimento, de liberdade, que só quem mora sozinho sabe desse gostinho. Mas também é um momento de desafios, tá? De responsabilidade, um momento que devemos reagir, né, com a razão. Nós temos a liberdade de se reinventar. Gente, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva e comente. Tá bom, gente? Um beijo para todos. Obrigada por ficar até o final. E deixa seu curtir.